Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ela é uma das mais eminentes historiadoras do Brasil. Seus estudos mostram que só é possível compreender o Brasil colonial entendendo a Europa moderna. Sua formação teórica sólida, combinada com a grande experiência de pesquisa em arquivos, possibilitou-lhe fazer descobertas documentais importantes. É com seu olhar sobre o Brasil colonial que ela reflete sobre as matrizes social, cultural e política de nosso país. A nossa convidada do Trajetória de hoje é a professora Laura de Mello e Souza, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Pois é, a sua vida é interessante porque começa a tentar entender esse Brasil colonial pelo olhar justamente daqueles que a historiografia oficial, né, muitas vezes não releva, que aí é chamados excluídos. Na época que eu me formei, isso era uma espécie de coqueluche na minha geração, né? Acho que tem a ver tanto com a tendência da época, que era procurar entender os destinos coletivos, não os personagens das elites, não é? Então se falava muito da história dos vencidos, da história vista de baixo, como foi também, acho que no caso brasileiro, uma tentativa da gente se situar politicamente, né? Porque eu entrei na universidade em 1972, num momento duríssimo de repressão durante a ditadura militar. Então, era uma maneira de se posicionar politicamente, de se colocar ao lado daqueles que eram menos favorecidos. Tem a ver com a nova história francesa, mas não apenas, né? Eu acho que tem a ver também com uma certa historiografia inglesa de esquerda, né? O Hobsbawm, a reflexão do Hobsbawm sobre os rebeldes primitivos e sobretudo, o E.P. Thompson, né? Os estudos dele sobre a formação da classe operária inglesa e depois sobre os crimes furtivos, os pequenos crimes cometidos pela população inglesa durante o século XVII, sobretudo XVIII. Então, era uma coisa mista. Tinha a ver também com o Foucault, que foi um filósofo importantíssimo para a minha geração e que chamava atenção para a questão da normatização, dos aparelhos repressores, né, dos grandes mecanismos de repressão que se montam a partir da modernidade. O Foucault foi professor no Departamento de Filosofia. Eu assisti um curso do Foucault que me marcou profundamente sobre a história da sexualidade e que ele interrompeu por causa do assassinato do Vladimir Herzog. Quer dizer, tudo isso eu assisti, eu estava no 4º ano da faculdade. É provando que o processo histórico ele é contínuo, né? E que a gente está dentro dele. Está dentro dele, exatamente. Agora, quando se pega essa história dos excluídos, muitas vezes é uma história que está mais marcada pela tradição oral do que propriamente por documentos escritos, já que quem detém esses documentos seriam a elite. Como resgatar a história desses excluídos se a documentação oficial não os contempla? Essa é uma questão muito difícil, realmente, porque essas pessoas muitas vezes são iletradas, né? E quando eu comecei meu trabalho de mestrado, eu era muito jovem, estava ainda no final da graduação, e tinha a dúvida se eu ia conseguir. E alguns historiadores importantes, alguns professores, me disseram que achavam difícil que eu conseguisse, né? E aí a gente tem que procurar, depende da sensibilidade do historiador. É difícil encontrar um documento escrito diretamente por essas populações, né? Alguns historiadores encontraram, o caso do Stuart Schwartz, um grande historiador norte-americano, que encontrou um documento redigido pelos escravos durante uma revolta escrava na Bahia, onde eles impunham condições aos senhores, mas é raríssimo, né? Então, a minha pesquisa sobre os classificados sociais em Minas, né, foi toda ela pautada por documentos que eram documentos muitas vezes oficiais que viam aquelas populações com muito preconceito, de uma maneira muito enviesada, né? E eu tinha que o tempo todo tentar driblar esse tipo de olhar, né? Por exemplo, quando se fala principalmente das revoltas ou rebeliões,
a historiografia oficial é muito cruel, né, em relação a esses movimentos. Em relação, por exemplo, ao movimento ligado aí a Zumbi dos Palmares, aos outros movimentos, revoluções que foram acontecendo envolvendo esses grupos, a historiografia oficial os coloca como sendo vadios, baderneiros. Né? Isso daí acaba contaminando o olhar, já que, por exemplo, se não tem os documentos oficiais, mas os relatos dos jornais acabam reforçando esse pensamento. Sem né? dúvida. Mas eu acho que a minha geração, não apenas, mas enfim, a minha geração foi bem treinada para ler através desses juízos, né? Desses prejuízos, desses preconceitos, né? E então é o que a gente procura contornar justamente essa filtragem, né? De separar o que é ideológico, o que é preconceito daquilo que se passou. Né? Existe um tipo de documentação mais voltada para comportamentos coletivos ou para registros de costumes, como é o caso da documentação, às vezes forjada pelas autoridades eclesiásticas, como são as visitas dos bispados, as visitas pastorais, como são os processos da Inquisição, que permitem, porque eles são muito descritivos, a gente pode chegar no modo de vida dessas pessoas. E o modo de vida vai permitir que a gente justamente cruze, né? Tenha um olhar que se cruze com aquilo que o documento, a voz oficial está dizendo no documento. Então, no mesmo documento, às vezes, a gente consegue ter duas vozes dissonantes, né? E se a gente tiver sensibilidade, a gente dá conta Mas disso. essa voz do poder, ela é tão forte que no inconsciente coletivo, né, a gente consegue encontrar algumas adjetivações em relação a nós mesmos, brasileiros, que ainda são muito presentes, né? A questão do jeitinho brasileiro, da malandragem, né, que eram persistentes, né, principalmente no século XIX, chega com muita força ainda no imaginário principalmente do europeu, em relação ao Brasil. Como é que o historiador trabalha esse campo? Olha, eu acho que aí tem duas coisas. Tem um lado de preconceito, quer dizer, sobretudo o olhar estrangeiro, que estranha aquilo que ele não conhece, mas que tem malandragem e jeitinho brasileiro, eu acho que tem. E isso tem a ver com a escravidão, quer dizer, a historiografia sobre a escravidão nos últimos 30 anos tem chamado muita atenção sobre isso, né? O grande historiador da escravidão no Brasil, o João José Reis, amigo queridíssimo, ele mostra e ele chama muita atenção para isso, seguindo inclusive uma tendência de análise internacional, sobretudo norte-americana, de que diante daquela situação injusta e desigual, os escravos tinham que negociar, que negaciar, né? e que manipular. Né? Então, em inglês eles falam agency, né? São os estratagemas, as espertezas de tapear o senhor, de negociar com o senhor, de jogar com a sua fragilidade. Então, eu acho que isso é constitutivo mesmo da nossa identidade, não é obrigatoriamente um aspecto negativo. Acho que foi uma estratégia de sobrevivência. Qual que é o perfil desse português? Ele é aquele que tem um domínio, né, o domínio econômico, mas ele é marcado pela crueldade, ele é marcado pela ingenuidade, pelo fato de conseguir ser driblado muitas vezes por esse excluído. Depende do momento, depende da região. Vieram portugueses das mais diferentes procedências, das mais diferentes regiões, né? Dependendo, região que eu estudei mais, que é Minas Gerais, vieram muitos portugueses do norte, do Minho, mas depois, dependendo da época, vieram muitos portugueses das ilhas, né? Dos Açores, da Madeira, né? Eu mesma descendo de açorianos, né? Que vieram paupérrimos, que não conseguiam viver em Portugal, vieram, então, pessoas muito pobres, vieram pessoas muito ricas, né? Vieram os administradores coloniais que tinham que executar as ordens dos reis, dos monarcas, né? Que às vezes eram pessoas muito cruéis, às vezes eram pessoas que se identificavam com as populações locais e que queriam administrar de uma maneira mais condizente com as necessidades locais, né? Vieram pessoas remediadas, vieram magistrados, né, que depois acabaram ficando aqui, quer dizer, vieram portugueses de todo tipo. E esses portugueses que chegavam aqui, eles tinham a intenção de ficar ou tinham a intenção de voltar para Portugal? Também é difícil de dizer, quer dizer, aí aqueles que eram... Tem sempre a ideia de que isso aqui é um local de passagem, né, e eles acabam ficando, quer dizer, em princípio,
Acho que na imaginação deles, eles pensavam vir fazer a América, né, se enriquecerem e voltar. E muitos foram ficando, né? Mas nos primeiros tempos isso aqui era um lugar para enriquecer, né? E depois, aos poucos, foi havendo uma identificação com a região. Então, acho que já no século XVIII, mesmo porque as coisas mudam, quer dizer, isso aqui não é o Brasil, isso aqui é Portugal, isso aqui são conquistas ultramarinas, são províncias ultramarinas de Portugal. Então, eles estão em terras portuguesas, né? Nós é que, como sabemos que o Brasil ficou independente, a gente vê hoje como sendo o Brasil, mas naquela época eles estavam em Portugal, eles só estavam do outro lado do mar, em terras que eram portuguesas, eles eram portugueses, os que nasciam aqui eram portugueses, eram súditos dos reis portugueses, né? Depois começam a se chamar de luso-brasileiros ou portugueses da América, né? Vão aos poucos, né? E quando chega, eu acho que só existe uma consciência mais específica na segunda metade do século XVIII. Aí sim eles começam a se sentir muito diferentes, né? E no século XIX, no início do século XIX. Por exemplo, se a boa parte da população europeia, portuguesa, que vem para cá, descende aí de agricultores, de pessoas pobres, né? Em que medida a formação da cultura brasileira com esse perfil, né? Então, do agricultor português que vem para cá, que medida isso daí vai influenciar na formação cultural do Brasil? Eu pergunto isso até fazendo o seguinte, talvez dando um salto histórico aí, pegando a formação mesmo de São Paulo, que também se constitui dos italianos, agricultores, pobres que vêm para cá. E começam a fazer aquelas construções, né? Então, nossa arquitetura tem muita influência europeia, mas é o olhar talvez do agricultor, daquele pequeno agricultor, que começa a valorizar esses elementos aí. Isso influencia de maneira benéfica ou representou um atraso na nossa formação cultural? Não acredito. Essa questão do atraso eu acho que é muito complicado, né? Quer dizer, a gente poderia dizer que o Brasil teve uma má sorte porque teve escravidão, porque os portugueses não eram bons colonizadores. Eu acho que todos os colonizadores, em princípio, objetivamente, são maus, né? Uhum. Então, os holandeses foram horríveis também, e eram, como diria o Fernand Braudel, a Holanda no século XVII era o coração da economia mundo, né? Articulava toda a economia europeia, Amsterdã era o coração da Europa, e os holandeses não foram bons colonizadores. Então, eu acho que o que faz a nossa tradição, a nossa história, é um conjunto são vários fios, nós somos um tecido de muitas tramas, né, de fios muito diferentes, de procedências diferentes. E é isso que a gente pode chamar de mestiçagem. Mas ela não é só étnica, ela é cultural, quer dizer, nós somos a grandeza do Brasil, não tenho a menor dúvida, inclusive no século XXI, é o fato da gente estar acostumado a lidar com tradições culturais diferentes, né? E de ser mais ou menos receptivo e mais ou menos tolerante com relação a essas tradições diferentes. Não estou dizendo que não haja preconceito no Brasil, mas isso que está acontecendo na Europa de hoje, que eles perderam a memória do tempo em que eles se misturaram, porque a Europa também se misturou toda, só que há muitos séculos atrás eles perderam essa memória e agora eles estão tendo que se deparar com turcos, entre aspas, que são alemães, né? Com asiáticos, entre aspas, que são franceses e que se sentem franceses. Nós não temos esse problema, quer dizer, não temos este tipo de problema. Em grau muito menor, né? Porque quem é o brasileiro? Todo mundo diz que o passaporte brasileiro tem um valor incrível no mercado negro, né? Por quê? Pode ser louro de olho azul, pode ser negro, pode ser japonês, não é? Pode ser como eu, que não sou, que sou morena, enfim, morena clara, mas sou morena. Se eu estou quando eu fui para a Hungria, todo mundo falava em espanhol comigo, ninguém falava inglês. Olhava para mim e falava, essa aí deve ser do sul da Europa, né? Se não é americana do sul, né? Agora, então o Brasil ele já aprendeu a lidar com uma questão que hoje está se colocando para o mundo inteiro. E um dos pontos colocados também era quem era esse português que estava aqui, que chega até aqui, que herança ele traz do seu país, que vai compor também essa trama cultural. Então, voltando acho que tem a ver também com aquilo que nós já dissemos, que são portugueses de diferentes locais e estratos sociais, né? No caso do pequeno
do pequeno camponês ou do pequeno proprietário, né? É difícil saber que tipo, que marca que ele deixa, não é? Porque o tipo de agricultura que ele estava acostumado a fazer em Portugal é diferente da agricultura que se estabelece no Brasil, onde ele vai precisar de escravo, que é uma agricultura de grande escala, não é? E agora o fato é que também por causa da escravidão e de todo o rumo, né, que a economia brasileira e a organização da sociedade tomaram, nós não temos uma tradição camponesa, né? Então, as populações rurais do Brasil, elas são muito diferentes das populações rurais europeias, que têm uma cultura camponesa, que tem uma relação com os animais e com os vegetais que é bastante diferente, não é? Que tem um aproveitamento, um conhecimento das coisas, enfim, do campo, que é bastante diferente, eu acho, daquele que se estabelece no Brasil, né? Agora, você tinha falado também das grandes cidades, né? Até que ponto esses homens que vêm, eles têm uma tradição artesanal que vai fazer com que eles tenham um determinado gosto, que se expressa na arquitetura de uma cidade como São Paulo, né? São Paulo, acho que também é um modelo diferente, na medida em que ela não é uma cidade portuguesa, né? Como são as cidades do litoral brasileiro. O Rio de Janeiro ainda é muito português, a Bahia, Salvador da Bahia é muito português, Olinda, Recife, né? São cidades muito marcadas por Portugal, né? A cidade alta e a cidade baixa, no caso de Salvador, né? Que é uma marca portuguesa. Agora, São Paulo é uma cidade que foi inteirinha destruída, né? Ela traz, então, na feição dela, essa marca das levas migratórias sucessivas, da industrialização, da destruição e da construção permanentes, né? E isso que sempre me chamou a atenção. Agora, essa característica de São Paulo, o tempo todo está se reconstruindo, né? Se deve a quê? Eu não sei, eu acho muito triste, né? Porque acho que é uma cidade que é das mais antigas da América, 1554. Ela é 20 anos mais velha, um pouquinho do que Bogotá, né? Ela é mais jovem, ela é mais jovem do que Lima ou do que a Cidade do México, né? Mas, enfim, e o centro de Bogotá tem marcas coloniais impressionantes, né? Lima tem uma praça impressionante colonial. E São Paulo não tem, quer dizer, é uma cidade onde a memória antiga ela foi deixada de lado. Eu acho que é uma maneira que nós temos de lidar com o que nós chamamos de progresso e também com a nossa história, quer dizer, que me entristece, né? Porque São Paulo não tem nenhuma marca de ser uma cidade antiga. Ela é uma cidade toda refeita e, quando muito, ela tem marcas do século XIX tardio, né? E eu acho que é a maneira como nós vemos o progresso e também uma maneira muito peculiar de lidar com o nosso passado, como se a gente se descola do nosso passado o tempo todo, né? A gente quer tirar aquela pele. Você é paulistana, né? Eu sou paulistana, nascida em São Paulo. Pois é, nasci em São Paulo e os pais de origem portuguesa. Não, minha mãe é paulistana, nascida em São Paulo, de família paulista. O pai dela é paulistano, o avô dela é paulistano. E então minha mãe é de uma família muito paulista, né? E pelo lado do pai dela, mas pelo lado da mãe não. Aí começa que nem a música do Chico, né? A minha avó era do Paraná, a mãe da minha avó era do Rio Grande do Sul. Meu pai nasceu no Rio, mas a família dele era mineira, do pai era mineira, da mãe era carioca. Isso, por exemplo, é uma característica, talvez, dessa diversidade cultural que vai se fazendo em relação a muitas famílias no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Em que medida essas diferenças, assim, dentro de uma mesma família, elas vão forjar um novo indivíduo? Isso não sei, quer dizer, eu acho que não sei. Eu acho que o Brasil, o Brasil são muitos, né? Eu fico surpresa quando eu viajo pelo Brasil e eu sempre cresci entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e muito Minas Gerais, tem uma marca muito grande na minha vida, família do meu pai, minha adolescência, meus estudos, né? Eu sou apaixonada por Minas, né? Mas é muito diferente da Bahia.
né? É muito diferente de Pernambuco. Então, acho que são vários Brasis, né? O Brasil não se dividiu que nem a América Espanhola, mas e nós não quisemos nos dividir, provavelmente, né? Fernando Novaes, meu mestre, alega com muita... É muito convincente o argumento dele que não nos dividimos porque todos tínhamos escravidão e queríamos ter escravidão, né? Os Estados Unidos se divide porque o Norte não queria escravidão, o Sul queria, aí tem uma guerra, né? Depois não se dividiram, mas poderiam ter se dividido. Enfim, as elites brasileiras não quiseram que o Brasil se dividisse. Eu acho que é basicamente isso. Agora, que nós somos muito regionalizados, somos. Então, nós somos muito multifacetados, mas eu acho que uma pessoa que vive, como eu sempre vivi, no Sudeste, né, ela vê e sente de uma maneira muito diferente do que uma pessoa que cresceu no Amazonas, né, ou que cresceu na Bahia, onde a presença africana é muito mais marcante no dia a dia. Na sua trajetória, você se alfabetiza aos 4 anos. 4 anos de idade. Que fenômeno é esse? Não sei. Quer dizer, eu nasci lendo praticamente, né? Aprendi a ler sozinha, né? E eu ficava em casa com minha avó paterna e minha mãe trabalhava, meu pai trabalhavam, né? E a minha avó um dia disse para os meus pais, essa menina está lendo. Eles não acreditaram, né? E eu já estava lendo. Não sei, ela brincava comigo de jogo da forca, não sei se vocês conhecem o jogo da forca, e que tinha que ir pondo as letras, e se você não preenchesse, então tinha assim, uva, né? Palavra simples, cavalo. Se você não adivinhasse quais eram as letras, você acabava enforcado. Eu sei que com o jogo da forca, eu me lembro com 5 anos lendo anúncio do Estadão. Agora, é interessante que seus pais também eram intelectuais. Meus né? pais eram intelectuais, professores da Universidade de São Paulo. Exato, e seu pai da Faculdade de Filosofia. E o seu pai é o grande ilustre intelectual que tem no Brasil, que é o professor Antônio Cândido. Né? Mas ele aprendeu a ler mais tarde, porque eles não foram para a escola. Meu pai e os irmãos, minha avó que acabou alfabetizando os 3 filhos. Eu sei que meu pai aprendeu antes, mas não tão cedo quanto eu, modéstia à parte. E meus tios aprenderam bem mais tarde, acho que com 8 ou 9 anos que eles aprenderam a ler e escrever. Eu acho que isso é uma coisa inata na pessoa, né? Eu tenho netas e eu vejo que filhas, umas aprenderam mais tarde, não tem nada a ver com inteligência, e outras aprenderam mais cedo, né? Eu tenho uma netinha que com 4 anos, quase antes dos 5 já estava lendo. Mas o fato de aprender a ler cedo, né? Mas tendo essa leitura dirigida, igual, por exemplo, na adolescência chegou a ler Hamlet, Os Três Mosqueteiros, né? Chegou a ler também História da Inglaterra. Quer dizer, eram todos livros que mais voltados para um público adulto e começa a constituir aí a sua leitura de adolescente, né? Não, eu tive muita sorte. Acho que o fato de ter biblioteca em casa, né? Não sei como é que isso vai ser no mundo moderno, onde os livros estão... Não precisa mais ter livro em casa, né? Mas no meu tempo ainda era uma coisa muito importante. Ter os livros em casa, ter uma biblioteca. Eu tinha uma irmã que era bem mais velha do que eu, tinha uma diferença grande, então eu via as coisas que ela lia, né? Ela teve muita importância na minha vida também. E isso foi fundamental. E eu tinha muito interesse, sempre tive muito interesse por história, quer dizer, eu sempre falo que o fato de ser historiadora foi uma fatalidade na minha vida, quer dizer, eu não tinha como escapar disso, porque eu não tinha outros interesses tão fortes assim quanto história, desde pequenininha, 8, 9 anos, eu adorava história. E o professor Antônio Cândido, em que medida influenciou nesse processo? Que certamente deve ter influenciado, né, pelo ambiente que tinha em casa, pelas conversas, mas tanto quanto ele, a minha mãe, né? Que é a professora Gilda de Belo e Souza. Eu fui muito influenciada pelos interesses da minha mãe também. Voltados para a história da arte. História da arte enfim... Acho que teve uma época da minha vida, sobretudo da adolescência e depois os anos da faculdade, onde a principal influência na minha vida foi minha mãe, né? Meu pai, quando era menina, porque ele gostava muito de brincar com a gente, contava muita história, então histórias de cultura ligadas a tradições populares, do macaco que perdeu o rabo e foi embora para Angola, né? Enfim, coisas assim. Ele contava a história toda a noite para nós 3, né? Sobretudo nós 2, que somos caçulas, a Marina, que é minha colega no departamento de História, e eu.
E ele sempre gostou muito de história. Meu pai é um historiador também, né? E ele orientou algumas leituras, porque quando em 1965 moramos fora, ele foi professor na França, e teve um momento que eu parei de ir para a escola. E aí ele me estabeleceu, não, você não vai à escola, mas você tem que ler tanto tal livro, tantos capítulos, senão também ficava sem fazer nada, né? Então, nesse sentido, houve uma orientação, foi aí que eu li o Shakespeare e tudo, mas não entendia muito, lia, mas não entendia muito, né? No caso, mas você estudou no Dante Eu estudei Alighieri, no Dante né? Alighieri a vida inteira, mas durante um ano nós moramos na França e eu estudei na França durante 3 meses, depois não estudei. Tive um sistema anárquico de pedagogia anárquica, né? Eu passava os dias andando pela rua, tinha total liberdade, né? Morava em Paris, que era uma cidade muito segura, meus pais me deixavam, eu tinha 12 anos, e ia aos museus e lia mais ou menos anarquicamente também, romance, peça de teatro, enfim. Então, foi uma coisa meio maluca. Hoje, eu acho que eu deveria ter tido um estudo sistemático, ter ido para o liceu e tudo. Mas meus pais tinham um coração muito mole, eles achavam que era muito difícil a escola francesa, então me deixaram em casa sem estudar durante um ano. Mas 8 em compensação, meses, né, fez uma educação informal, anárquica, né? né? Anárquica, que às vezes tem um valor até maior, né? E essa sua experiência no Dante Alighieri, ela vai influenciar também muito da sua trajetória, muitíssimo, né? Muitíssimo. Cada vez que eu penso no que foram os anos no Dante Alighieri, foram anos decisivos. Não que fosse uma escola, era uma boa escola, né? Mas era uma escola muito tradicional. A minha irmã Marina, por exemplo, não aguentou a escola, achava que era muito tradicional. E eu era mais conformada, né? E, sobretudo, eu adorava estudar italiano. Eu adorava italiano. E a gente tinha muitas aulas de italiano por semana, e isso foi talvez uma das coisas mais importantes da minha vida, porque com 13 anos eu comecei a aprender italiano e a ler, escrever, porque tinha que escrever, né? Era uma língua que na minha geração já não se falava tanto em São Paulo, né? Me permitiu ter acesso a um universo de cultura que não é comum entre os historiadores da minha geração, e que foi a principal influência, talvez, que eu recebi na minha vida, foi da historiografia italiana, né? E, no caso, houve uma dúvida na sua carreira que era entre arquitetura e medicina, né? Como é que se dá essa escolha? Fala assim, não é nada disso, vai ser história. Mas antes de responder essa questão, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes.